Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você nesta noite, em que estaremos louvando a Deus, adorando o Senhor na beleza da sua santidade e recebendo uma palavra de ensino da parte de Deus através do pastor Carlos, que ministrará aos nossos corações. Que Deus abençoe a sua vida neste momento que você está recebendo nós no seu lar, na sua casa, para juntos louvarmos a Deus e aprendermos a Tua palavra. Pai eterno, diante da Tua presença gloriosa, pedimos ao Senhor que venha tomar o primeiro lugar nessa reunião e venha abençoar, Senhor, a cada um dos nossos ouvintes, a cada uma das famílias que, ó Deus, participar conosco deste culto. E no final, Senhor, estaremos orando por estas vidas, para que eles alcancem a vitória, alcancem a bênção e sejam prósperos, Senhor, em tudo, começando recebendo a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Neste momento estaremos ouvindo os louvores apresentados pela irmã Rosânia e a irmã Suzana. Que Deus abençoe as nossas irmãs que têm cooperado conosco através destes cultos, que vai chegar da sua casa, que tem adentrado no seu lar. Amém? Recebi de Deus e quero te falar que grande é a vitória que o Senhor tem pra te dar. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, pelo sangue de Cristo eu assumo isso, a vitória é nossa. Mas graças a Deus a vitória é tua, a vitória é nossa. Não te desanimes de levar a tua cruz, a vitória é certa, em nome de Jesus. Situações da vida fazem chorar, mas grande é a vitória que o Senhor tem pra nos dar. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, pelo sangue de Cristo eu assumo isso, a vitória é nossa. Mas graças a Deus a vitória é tua, a vitória é nossa. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, pelo sangue de Cristo eu assumo isso, a vitória é nossa. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, a vitória é minha, a vitória é tua, a vitória é nossa. Dá sustento à minha vida, a palavra do Senhor. A minha alma abatida vem poder consolador, livramento glorioso nós achamos em Jesus. Nele o coração ditoso já desfruta sua luz. Jesus Cristo deu-me salvação, também vida eterna. Deu-me gozo no meu coração e poder
Jesus há de voltar, e que lhe servir devemos e sinceros o amar. Ressurgiu da sepultura, me convida, se mostrou as felizes criaturas que no mundo tanto amou. Jesus Cristo deu-me salvação, também vida eterna, deu-me gozo no meu coração e poder celestial. Sua graça é bastante, divinal é seu amor. Tenho vida exultante pelo bom Consolador. Que não haja ociosos na igreja do Senhor, mas sim crentes fervorosos trabalhando com vigor. Quem aqui tiver vencido por Jesus e seu amor, há de ter real vestido para as bodas de esplendor. Jesus Cristo deu-me salvação, também vida eterna, deu-me gozo no meu coração e poder celestial. Sua graça é bastante, divinal é seu amor. Tenho vida exultante pelo bom Consolador. Entraremos na formosa sala cheia de fulgor, preparada para a esposa de Jesus o Salvador. Quando formos lá chegando, grande festa haverá, e Jesus que nos tem dado salvação nos servirá. Jesus Cristo deu-me salvação, também vida eterna, deu-me gozo no meu coração e poder celestial. Sua graça é bastante, divinal é seu amor. Tenho vida exultante pelo bom Consolador. Jesus Cristo deu-me salvação, também vida eterna, deu-me gozo no meu coração e poder celestial. Sua graça é bastante, divinal é seu amor. Tenho vida exultante pelo bom Consolador. Amém, glória a Deus. Esse foi mais um lindo pedido aí de um de nossos inscritos. Que Deus abençoe a todos. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aí no canal. Deixe aí o seu gostei e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Um forte abraço para você. Glória a Deus, que Deus abençoe as nossas irmãs que deram a sua parcela de contribuição nesse culto. Neste momento vamos estar lendo a palavra do Senhor Jesus, que se encontra no livro de 1 João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 7. A palavra do Senhor nos diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação dos nossos pecados. Amados,
Se Deus assim amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós não amarmos uns aos outros, se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem, que o amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Em outra tradução, o amor não há medo, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo ou o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Amém? Pai eterno, mais uma vez te agradecemos pela tua palavra que acabamos de ler. Que o Senhor venha, ó Deus, colocar nos corações o mais perfeito amor, que é o teu amor, o amor ágape, Senhor, o amor de Deus, e que possamos amar teu amor fraternal, o amor filho, que é o amor fraternal, esse amor que nos leva a dar a vida pelo nosso irmão. Deus, abençoa-nos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Neste momento nós estaremos ouvindo o pastor Carlos, que estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu saúdo a todos os irmãos, a todos os ouvintes da palavra de Deus, com a paz do Senhor, com uma boa noite de salvação na pessoa bendita de Jesus. Nós glorificamos a Deus pela vida que o Senhor tem nos concedido, pela graça de Deus, pelo amor de Deus que está derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, nesta noite nós vamos meditar um pouco sobre a boa semente semeada em boa terra, Sabemos que a boa semente é a palavra de Deus, dada por Deus, e nós, pela misericórdia de Deus, somos chamados a semear esta boa semente em terras férteis, mesmo que alguns ouçam essa palavra e muitas vezes seus corações estejam como que endurecidos, mas poderoso é Deus para moldar esse coração e também amolecer, trabalhando. Diz que tem um ditado que diz assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então a palavra de Deus, essa água tão maravilhosa que pode e vai tocando nos corações até o homem entender, abrir os seus olhos do entendimento, serem abertos para compreender a palavra do Senhor e entender a vontade de Deus, e assim passar a viver em novidade de vida. Então eu convido a todos a abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24, versículos de número 36 a seguir. Amém? Glória a Deus. O tema deste texto diz assim: a aparição de Jesus aos 12 discípulos. Nós podemos lembrar
devemos lembrar que, ao iniciar o seu ministério, o ministério da palavra, da oração, de cura, de libertação, de transformação da vida dos homens, Jesus iniciou ali no Rio Jordão. Assim que foi batizado nas águas, logo depois ele chamou 2 discípulos e depois mais outros 2, e assim foi juntando até formar um grupo de 12 discípulos. Foi assim como Jesus começou. E ao final aqui, pelo menos no livro de Lucas, nós vemos que Jesus também apareceu aos 12, assim que depois que ele ressuscitou, depois de ter aparecido a Maria Madalena e outros. E Jesus também apareceu aos discípulos no caminho de Emaús e apareceu aos 12 discípulos juntos dentro de uma casa em que estavam reunidos, com medo dos judeus, com medo de serem mortos. Mas Jesus apareceu de uma maneira sobrenatural, em carne e osso, né? Interessante que ele mesmo disse, assim como nós vamos ver aqui, que o Espírito não tem carne e osso, assim como ele tem, né? Vamos ler aqui a palavra do Senhor então. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Não tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Por isso também Jesus é a primícia dos que dormem, que foi o primeiro a ressuscitar em carne e osso, glorificados. O primeiro, porque haverá um momento em que nós, se dormirmos em Cristo, ou os que dormem em Cristo, ressuscitarão um corpo semelhante ao do Senhor, carne e osso, glorificado, transformados pelo poder de Deus. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tende aqui alguma coisa de comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco: convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Glória a Deus. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, Jesus estava com os discípulos dentro de Jerusalém, em Jerusalém. Assim que ele ressuscitou, ele foi lá dentro, encontrou eles lá escondidos ali dentro daquela casa, se revelou a eles, abriu os olhos do entendimento deles para entender as Escrituras Sagradas, e entender que era necessário tudo isso acontecer,
para que nós fôssemos salvos. E aí diz aqui, levou-os fora, até Betânia, mais ou menos 3 quilômetros fora de Jerusalém. E levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Graças a Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, amados ouvintes da Palavra de Deus, aqui nós vemos o quanto Jesus nos amou aos seus discípulos, foi fiel, verdadeiro nas suas palavras, maravilhoso, grande conselheiro, como diz a Palavra de Deus, e o príncipe da paz, além de ser o Pai da eternidade, né? Príncipe da paz. Aqui, ele é o príncipe da paz, sempre foi e é o príncipe, o primeiro, que nos traz a paz com Deus. Pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, ele fez a paz, juntando 2 povos, os judeus e os gentios, em um só, formando a igreja do Senhor, a igreja formada por aqueles que creem na palavra de Deus, na promessa do Pai, promessa de Jesus de nos salvar, e por isso somos uma só família espiritual, um só corpo. E aqui nós vimos que Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Ele é o príncipe da paz. E é tão maravilhoso estar com Jesus e ter Jesus nas nossas vidas, que ele nos dá a paz. E essa paz é tão boa e maravilhosa que nós queremos estar sempre juntinhos do Senhor, sempre em comunhão, louvando Ele, cantando, salmodiando ao Senhor, bendizendo a Ele, nos consagrando a Ele e entrando e saindo na sua presença e recebendo dele a sua palavra para nós distribuirmos gratuitamente também, para que outros sejam edificados e sobre-edificados neste fundamento aqui que Jesus nos mostra, que a palavra de Deus nos mostra. Jesus disse aos discípulos assim, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, fundamento da sã doutrina de Jesus, fundamento da nossa fé também, que está nas promessas de Deus, na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos, pois ali está escrito acerca da obra redentora de Jesus, da sua obra maravilhosa. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes, assim está escrito que convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então aqui no versículo de número 47 está a missão da igreja e a mensagem que o Senhor entregou à sua igreja para distribuir, para anunciar às nações. Ele diz, em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Deus dizendo ao mundo, revelando ao mundo, aos homens, a sua graça, dizendo as boas novas de salvação. Arrependei-vos para que sejam perdoados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério na nossa alma, no nosso espírito,
pela presença do Senhor. Está escrito em Atos dos Apóstolos, onde o apóstolo Pedro, em um dos seus discursos, fala acerca dessa obra maravilhosa do refrigério que nós recebemos pela presença do Senhor nas nossas vidas. E isso aqui é maravilhoso. E diz assim: dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Deus Pai já havia feito a promessa antiquíssima, ou há muitos anos antes, lá no livro de Isaías, nos profetas, em Joel, disse que haveria dias, diz Deus, que do seu Espírito derramaria sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão, terão sonhos, os vossos velhos terão sonhos. Então Deus distribuindo os seus dons pelo Espírito Santo a cada um daqueles que crescem. Então é maravilhoso. Então aqui nós vimos Jesus sempre semeando no coração dos homens a sua paz, trazendo a paz de Deus para nós e semeando a palavra de paz, a palavra da paz, para que nós tenhamos paz em nós mesmos, no Senhor, e nós possamos viver uma vida maravilhosa nesse mundo. Por isso é que é dito que o povo de Deus nesta terra é o povo mais feliz da terra. De fato é verdade, porque há um gozo, uma alegria maravilhosa nas nossas vidas pela presença do Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Deus, ele é tão pródigo no sentido de ser generoso, de ser doador, de ser maravilhoso, que não ficou somente na cura divina do corpo físico dos homens, não somente numa palavra esclarecedora acerca da nossa necessidade de arrependimento e de transformação da nossa vida pelo conhecimento da palavra de Deus, da ciência de Deus, do conhecimento de Deus. Ele, além de ter dado o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar, ressuscitando dentre os mortos, maravilhoso, glorioso, ele também nos enviou o Espírito Santo. Deus é pródigo. Eu estava vendo aqui no dicionário novamente, ou no Google, né? O significado da palavra pródigo. Tem alguns significados. Tem o significado que diz que dissipa seus bens, que gasta mais do que o necessário, gastador, esbanjador, perdulário. Aí colocaram entre aspas, melhor, parábola do filho pródigo, né? Porque, vamos já falar, que é o segundo significado, que é generoso ao dar, é liberal, é magnânimo, é pródigo na caridade, mas não faz alarde disso. Certa vez Jesus diz assim: olha, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, ou quando a tua mão direita fizer alguma coisa, não saiba a tua mão esquerda. Quer dizer, que você faça no secreto a vontade de Deus, sem precisar tocar trombetas, sem buscar elogios, sem buscar dos homens aquele amparo, né? Os homens te exaltam, porque assim a gente perde o nosso galardão da parte de Deus, né? Então, nós não queremos perder o nosso galardão e nem tampouco nós queremos correr o risco de nos encontrar num momento de fraqueza, alguém vem nos elogiar: ah, você é maravilhoso, você é uma pessoa que tem uma palavra muito maravilhosa, muito boa, você é uma pessoa boa e tudo, e de repente o seu ego incha, vem o orgulho, a soberba e a queda. Então é melhor que você glorifique a Deus, que nós glorifiquemos a Deus pela vida de uns dos outros, pelos dons que Deus nos dá para a edificação
de uns para com os outros. Mas nós devemos, assim como o Senhor é pródigo, Jesus e o Espírito Santo de Deus são pródigos no dar, no ser generoso, dar com generosidade, ser liberal, magnânimo, bondoso, grande em misericórdia, dar sem passar em rosto, sem passar vergonha na pessoa, sem cobrar, sem murmurar, e ser bondoso para com os outros. Isso é ser pródigo também. Então, ser generoso ao dar, liberal, magnânimo. E é exatamente isso que Jesus fez. E não só fez, diz Lucas, logo no início do seu livro, do livro de Atos dos Apóstolos, que, deixa eu ver aqui exatamente, vamos ver como é que Lucas, médico amado, falou para aquele homem, amigo do saber, do Teófilo, amigo de Deus. Ele diz aqui assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então, Jesus, maravilhoso, não só fez, mas ensinou a fazer. Não só fez o bem, mas ensinou a fazer. E muitos, quando Jesus morreu, muitos deram testemunho de que ele era um varão da parte de Deus, que só fazia o bem, Então isso é maravilhoso. Então Deus, ele sempre amparou o homem, sempre foi maravilhoso para com o homem, desde o princípio. Primeiro criou o homem e colocou ele aonde? No deserto? Não. Deus colocou ele lá dentro do Mar Vermelho? Não. O Senhor colocou o homem numa ilha? Também não. Deus plantou com as suas próprias mãos, plantou um jardim no Éden, semeou ali as suas sementes, boas sementes, em boa terra, em uma terra onde havia abundante água, e o Senhor deu do melhor para o homem, dos melhores frutos. O nome do jardim também significa jardim de delícias, não só pelos frutos naturais que tinha, mas pelas delícias de ouvir a palavra diretamente da parte de Deus, porque na viração do dia Deus se encontrava com Adão e conversava com ele, conversava também com Eva, e ali era maravilhoso. Então eram delícias. Deus quer isso para cada um de nós, para que nós entremos no jardim das delícias do Senhor, possamos nos regozijar e ser fartos, porque Ele é generoso. Então, assim como Ele é, nós precisamos ser. Deus, Ele nunca desamparou as viúvas, que verdadeiramente são viúvas, desamparadas. Nenhuma, na verdade. Deus desampara ninguém. Nunca desamparou os órfãos. Ele é pai de órfãos, juiz de viúvas. Ele também ama os pobres necessitados, os estrangeiros, Deus é misericordioso e Ele recomenda que nós façamos o mesmo. Se você olha lá na lei, o Senhor orienta o povo de Israel que faça isso. Se você lê nos profetas, você vê que o Senhor fala muito sobre isso. Se você lê aqui em Malaquias, você vê que Deus nos ensina a ser generosos. Mas Festo, ele
se você examinar direitinho lá em Atos dos Apóstolos, vai ver que esse homem falou diante do rei, de muitas outras autoridades. Paulo estava preso com grilhões por causa que cria em Jesus e anunciava Jesus como Salvador, libertador. E aquele homem ofendeu muito a pessoa de Paulo e também aos demais cristãos. E aí o rei Agripa deu oportunidade ao apóstolo Paulo, para se defender. Ele era conhecido e conhecia aquele povo e conhecia o rei. Paulo disse assim, que ele, desde a sua mocidade, ele procurava agradar a Deus, e a muitos ele excedia na obediência à lei, e ele procurava levar uma vida de tal forma que não ofendesse a consciência dos homens e nem a Deus. Com essa palavra ele já começou a desmontar aquele orador que estava ofendendo. Ele disse, eu sempre procurei não ofender a homem algum, nem tampouco a Deus. E aí começou a discorrer em sua defesa, a ponto de quase o rei, com a sua mulher e outros, serem convencidos e aceitar Jesus como Salvador, por pouco. Mas certamente aquela palavra ali ficou gravada no seu coração, a boa semente semeada no coração humano, para que ele possa germinar e dar frutos dignos de arrependimento para a salvação eterna. Então nós vimos que Deus faz assim. Então devemos sempre procurar tratar bem as pessoas. O apóstolo Paulo também dizendo para Timóteo, que era um jovem pastor, ele disse assim, olha, sê meu imitador, seja exemplo dos fiéis no trato, quer dizer, tratando bem, na palavra, tendo palavra, fiando a sua palavra e cumprindo com a sua palavra para com as pessoas, para que o evangelho não fosse escandalizado. Ele diz assim, ser fiel no trato, na palavra, né, no amor, na caridade, na pureza, em tudo isso. Então nós devemos seguir esse exemplo de Jesus. Isso é sã doutrina de Jesus. Sã doutrina. A sã doutrina de Jesus não se refere basicamente à aparência do homem. Não é por causa do corte de cabelo, não é por causa do frisar das franjas, da aparência da mulher, do homem, se trajar bonito para com as pessoas, se mostrar como uma pessoa agradável ou com vaidades, com exageros. Não, é claro que a pessoa deve se trajar e se enfeitar e andar bonitos, faz parte da nossa autoestima também, isso é bom. Mas o Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, não trata basicamente disso. A palavra de Deus trata de uma transformação de vida, de mudança de caráter, mudança na nossa maneira de ser para com as pessoas. Quando você vai fazer um curso de relações humanas, que seja o básico, quando você está trabalhando em uma grande empresa, como eu mesmo já trabalhei, em uma grande empresa, e ali fui fazer curso de relações humanas, você vê que é muito interessante, é muito importante, porque você vai lidar com o público, com vários tipos de personalidades, com pessoas que muitas vezes estão estressadas por causa dos seus problemas do dia a dia e cansado fisicamente, às vezes vem e descarrega em cima de você, que está ali como filtro daquela empresa, e você precisa estar capacitado para poder lidar com aquelas situações e não revidar e tratar bem e ganhar aquele cliente e manter aquele cliente na empresa.
ali sendo cliente da empresa. Então, nós precisamos estar bem instruídos, e para que melhor do que a palavra de Deus, que nos instrui em tudo e o Senhor nos capacita. E isso se é visto e reflete, e as pessoas querem se alimentar disso. Por quê? Porque há uma ânsia dentro do ser humano, a ânsia de ser valorizado pelas outras pessoas, de se sentir bem no ambiente em que ele chega, de ser abraçado com sinceridade, não por interesses, mas por amor verdadeiro e genuíno. Isso Jesus era pródigo, e é pródigo muito nisso daí, porque ele tem largueza de espírito, vamos dizer assim, tem amor, tem carinho, tem cuidado, zelo. Olha, Deus, nós devemos ser gratos e entender, Deus a cada dia cuida de nós, nos dá o ar para nós respirarmos de graça, nos dá a vida, nós já nascemos com ela, porque é Deus que nos faz no ventre das nossas mães, e nos cuida de nós, nos protege, e inculca na mente da mãe e do pai e dos demais, para amar aquela criança e zelar dela e cuidar, porque é herança do Senhor. Quando a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, é porque não nos pertence, pertence a Ele, é a herança dele, para nós zelarmos, cuidarmos, educarmos, ensinarmos o caminho que deve andar e entregarmos para Deus, para que Deus zele, cuide e use, porque é dele, ele nos dá, mas é herança dele. Então, quando nós tratamos bem as pessoas, assim, prodigamente, com generosidade, com carinho, com amor, com sinceridade, não com aquele mal, vamos dizer, com aquela malícia de querer retorno imediato para a gente se satisfazer. Não, mas quando nós fazemos isso, tratamos bem tudo, sabe o que acontece? Imediatamente nós vemos o resultado. As pessoas se abrem, as pessoas se entregam, as pessoas servem, as pessoas levam na bandeja com alegria, porque aquela ânsia que é mais que uma sede, que é mais que uma fome, mais que uma necessidade física e da alma, ela é mais profunda, é da alma. Aí o que acontece? É satisfeita, a pessoa dá o seu fruto no momento certo. Então, isso é maravilhoso. Isso já aconteceu comigo e acontece sempre, porque nós estamos aprendendo também assim. Todos ansiamos por ser valorizados como pessoas, ser bem tratados, ter os nossos direitos, respeitados. Deus, nosso Pai, nos trata assim. A cada dia nos dá a vida, a saúde, os dons, os talentos, como nós falamos, condições para produzir, conquistar dentro da legalidade. Deus nos capacita para nós conquistarmos os nossos direitos dentro da legalidade, dentro das regras, dentro das normas, das leis, dentro da legalidade, com amparo legal, não entrando por outros caminhos tortuosos, Com toda a honestidade devemos viver nesse mundo, sendo pródigos no servir bem e no tratar bem a todos. Na parábola do filho pródigo, o filho pródigo tomando a parte da sua herança, ele foi e gastou tudo o que ele tinha. Ele era pródigo, por isso que a Bíblia diz que é pródigo, já nesse sentido que nós vimos aqui. Pródigo que dissipa seus bens e gasta mais do que, meu Deus, nessa época que nós estamos vivendo, está acontecendo muito, muito mesmo.
que dissipa seus bens, que gasta mais do que o necessário, gastador, esbanjador. E botaram aqui a parábola do filho pródigo. É interessante, né? Mas o que acontece? Ser pródigo no bom sentido, né? Como nós já falamos. Aquele rapaz, porém, ele fez isso. Ele foi pródigo nesse sentido de pedir ao pai, e aí foi e gastou com os amigos, com os estranhos também, e esbanjou, gastou tudo que tinha de herança, perdeu tudo, ficou sozinho e na miséria. Mas ele lembrou que ele tinha um pai que também era pródigo. Mas como assim aquele pai era pródigo? Ele era pródigo já nesse segundo sentido da palavra, generoso ao dar, liberal, magnânimo. Aquele rapaz, ele sabia que ele poderia voltar e confessar os seus erros para o seu pai, e que o seu pai, por ser magnânimo, por ser amoroso, ser grande em bondade, o seu pai o haveria de perdoar, o receberia, ainda o trataria como um filho, ainda que ele se achava indigno de ser tratado como filho, queria ser tratado como um jornaleiro, como um trabalhador comum na sua fazenda, nas suas terras, a terra do seu pai. Mas aquele pai era pródigo no amor. Ele era tão pródigo no amor que ele esperava que o seu filho voltasse. Todo dia ele ia ver no caminho, e aí ele aguardava, esperava, até que num daqueles dias ele olhou e viu lá longe o seu filho vindo no caminho, reconheceu, e o abraçou e beijou, e chamou logo os servos e disse: olha, troca a roupa dele, bota uma roupa nova nele, traz um anel, vamos selar novamente a aliança. E aí zela daquele filho, porque ele é pródigo no amor, ele é generoso, ele é um pai maravilhoso. Jesus está querendo nos dizer com isso que Deus é assim, Deus é liberal, Deus não prende ninguém. Muitas pessoas às vezes estão na obra do Senhor na igreja, eles querem sair, saem, aí vai, visita outras igrejas, vê e tudo, se vai gostar. Aí o pastor diz assim: pode ir. Aí ele vai, volta de novo. Pastor, eu estou de volta. Tá bom, meu querido, fique aqui conosco. Aí daqui um pouco, pensa de novo, aí vai e diz: pastor, eu quero ir de novo. Vai, meu filho. Então ele vai dar as suas voltas e volta, e está acontecendo muito isso nas igrejas. Há uma transitoriedade grande, e as pessoas vão e parece que não estão satisfeitas totalmente, mas Deus é maravilhoso, e é bom, e recebe aqui, ali, acolá, e vai cuidando, até que a pessoa se aquieta. Mas é assim mesmo. Então, aquele pai também era pródigo no amor, tanto para com o filho que saiu, pediu antecipadamente a sua herança, ainda quando seu pai estava vivo, e também para com o outro que ficou, porque o outro reclamou e disse: meu pai, como é que você faz uma coisa dessa? Você faz uma festa tão grande para com esse meu irmão que saiu, abandonou a gente, e eu tantos anos trabalhando contigo, aqui o senhor nunca matou um boi, um cabrito, um novilho para poder fazer festa com os meus amigos. Ele também era pródigo, esse que ficou, o mais velho, digamos assim. Ele disse assim: olha, eu queria também fazer festa com os meus amigos. Quem sabe ele fazia festa com os seus amigos e gastava muito do que tinha direito.
Mas na hora de amar o seu irmão, que veio todo arrebentado, apesar de que foi ele que procurou aqueles erros, ele deveria amar. Não, ele estava julgando o seu irmão e até o seu pai. E às vezes na igreja, muitas vezes acontecem essas coisas. Deus, ele ama todos por igual, tanto que vem todo arrebentado de fora e precisa de ser tratado como os que estão dentro. E muitas vezes os que estão dentro são pródigos também, gastadores, porque Deus dá dons e talentos muitas vezes para nós, e nós às vezes até falhamos, né? E julgamos às vezes os que estão de fora. E nós também às vezes não éramos dignos, mas fomos chamados, assim como o outro também não é digno, mas é chamado. Quantas vezes na Santa Ceia do Senhor, a palavra de Deus nos diz assim, Paulo disse assim, que diz na palavra do Senhor que a ceia é para aqueles que são dignos, mas nós todos somos indignos diante de Deus. Assim, nos sentimos como indignos, mas Deus nos faz dignos. Jesus nos chama para cercar sua mesa, participar também da Santa Ceia e nos faz dignos. E aqueles que vêm também e que estão de fora também, muitas vezes, eles se acham indignos, mas o Senhor lhes faz dignos e nos trata da mesma maneira. Então o amor de Deus, na verdade, é muito grande. Glória a Deus. E aqui diz assim, seu amor era como uma fonte perene, né? O amor de Deus é uma fonte perene, sempre aberta e generosa. É como uma fonte perene, como nós sabemos, é uma fonte de águas vivas que passa tempos de chuva, tempo de seca, e ela está ali, brotando água viva, que sacia a sede de todos, de qualquer um. Então nós vimos que é assim, Deus, ele dá, como a palavra de Deus nos diz, dá a semente ao semeador e pão para nos alimentar. E é interessante que o celeiro de Deus, ele está ali à disposição, mas aqueles que vão acessar ao seu celeiro de Deus, eles precisam estar aptos para ir, entrar, pegar a boa semente e voltar a semear. Mas na porta da despensa há uma personagem que está ali como que guardando, chama-se a justiça de Deus em Cristo Jesus. E tem ordem na casa de Deus, na obra de Deus. A semente é santa, é pura, é maravilhosa, e ela frutifica, mas se for semeada da maneira correta, dá o fruto para a vida eterna, quando semeada de forma correta. Ela precisa ser semeada por semeadores, chamados por Deus, separados por Deus, consagrados por Ele, comissionados e enviados. E vai junto, e vai na vida do semeador, dando a palavra para que ela seja semeada no coração dos ouvintes da palavra de Deus, e aquela palavra de Deus possa cair em boa terra, e essa boa terra que é o coração do homem, fazer germinar. O Espírito Santo de Deus é quem faz essa germinação no coração da pessoa. Como e quando? Quando o homem ouve a palavra do Senhor e não deixa o maligno te retirar da sua mente, porque ouvir a palavra é maravilhoso e é bom. A pessoa muitas vezes está no culto e diz, mas que mensagem boa, maravilhosa, sai, comenta, muitas vezes fala
aí daqui um pouco esqueceu de tudo e está fazendo tudo de novo como era antes. Não deixou descer para o coração e fazer a obra. Mas quando ele é um ouvinte atento, ele vai examinar as Escrituras, ele vai ouvir e prestar atenção e vai pedir que o Espírito Santo de Deus fale novamente, faça ele remoer aquela palavra e entender o significado, e Deus vai dando um significado mais amplo até que a pessoa é convencida da verdade. E aí ele passa também a dar bons frutos, e muitos frutos para a glória de Deus. E muitas almas vão sendo alcançadas assim. E é assim que a igreja vem funcionando ao longo desses anos, de mais de 2000 anos. Jesus iniciou o seu ministério com os seus 12 apóstolos e também com todos os outros discípulos, e os enviou a semear a boa semente, que é a palavra de Deus, que transforma o homem vil pecador em um homem santo de Deus, transformado, cheio de amor, aquele coração que era ríspido, cheio de ódio, de rancor, de amargura, de raiva, de vontade de destruir, passa a ser um coração novo, gerado de novo pela palavra da verdade. E aí é só amor, só graça, alegria, desejo de que as outras pessoas também sejam alcançadas. Isso é a generosidade de Deus na vida do homem. Então, as boas sementes, quem sabe você, que é um dispenseiro da casa do Senhor, um obreiro, uma obreira, um servo de Deus, uma serva de Deus, que está na casa do Senhor. Às vezes você não tem um cargo efetivo na igreja, mas você pode receber de Deus um dom espiritual, um dom da palavra, o dom de socorro, de socorrer as vidas, de levar alimentos para aquelas pessoas, de ter misericórdia das pessoas. Isso é o amor de Deus, é um talento, é uma boa semente que você entra na presença de Deus, de joelhos muitas vezes, orando, clamando ao Senhor, intercedendo pelas vidas. Deus vai, o Espírito Santo de Deus, a justiça de Deus, te entrega uma semente pura no seu coração, para você trabalhar com ela e dar frutos para a glória de Deus, na obra de Deus. E aí você é uma bênção. Então ninguém fica sem receber de Deus. Jesus disse: olha, pedi, e dar-se-vos-á. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e ao que bate, abrir-se-lhe-á a porta, e você entra, recebe a semente santa, os dons de Deus, os talentos de Deus, e com zelo na sua vida, zelando pela sua vida espiritual, pela sua vida moral, por sua palavra, pelo seu compromisso, aquela semente que você vai trabalhar com ela vai progredir. Mas se você for negligente, se eu for negligente, e nós pregarmos uma coisa e vivermos outra, ou mesmo se nós falharmos e ouvirmos a repreensão de outras pessoas e fecharmos o nosso coração, a nossa obra fica queimada, se torna como a palha, como o feno, como a madeira, que pode ser queimado e você escapar, porque creu em Jesus para a salvação. Mas para que as nossas obras não sejam queimadas, elas precisam ser feitas em Deus. Glória a Deus. Então é maravilhoso nós servirmos ao Senhor, né?
Então, a semente pura, ela precisará ser regada, zelada, até frutificar e permanecer, dando frutos. Por isso que Jesus disse: olha, eu vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Glória a Deus. Então você permanece, e aqueles que estão te vendo, estão te ouvindo, permanecem também, e vão frutificando, e tudo vai sendo maravilhoso para a glória de Deus Pai. Então nós devemos seguir os exemplos e os passos de Jesus. Nós precisamos ter a mesma motivação de Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele humilhou-se, tomando forma de homem, e sendo homem humilhou-se, obedecendo a palavra de Deus até a morte de cruz, no nosso lugar, para nos dar vida. Então, diz João, em uma das epístolas, diz assim: nós devemos amar os irmãos também e dar a nossa vida por eles, né? Assim, nos gastar a favor das pessoas, né? Palavras verdadeiras, assim como Jesus era verdadeiro, devemos ser verdadeiros. Ter também ações amparadas na palavra de Deus, motivação correta, né? Como já falamos, objetivos que satisfaçam a vontade de Deus. Que os nossos objetivos sejam para satisfazer a vontade de Deus. Você vê aqui um exemplo que nós vemos na Bíblia. Ana, ela não podia ter filhos, mas Ana se sentiu naquela situação e ela foi buscar ao Senhor, e Deus lhe abriu a madre, como Ele abre a madre daquelas mulheres que confiam no Senhor e buscam ao Senhor, porque é Deus quem abre a madre e fecha a madre. Deus dá fertilidade no ventre da mulher para ela gerar filhos, e Deus também pode tirar a fertilidade. Muitas vezes, quem sabe, Deus permite para que a pessoa faça um voto, busque a Deus, consagre a sua vida e consagre aquele fruto também a Deus, assim como Ana fez. Então ela buscou, objetivando agradar a Deus, e prometeu e entregou o filho Samuel para servir na obra do Senhor. O objetivo de Jesus era fazer a vontade do Pai. A justiça de Deus está na porta, na hora e no momento em que Ele determina quem tem o direito de entrar em sua despensa para pegar a boa semente, ou a semente correta, certa, a ser semeada. Poderá ser o ministério de oração, como nós já falamos, de intercessão, de cura divina, operação de maravilhas, de socorro, aconselhamento, etc, etc, etc. Deus tem muito para nos dar e para nós servirmos na obra do Senhor. Então, tudo, porém, dentro do temor de Deus, do respeito, da reverência às coisas sagradas, santas do Senhor, porque aqueles que estão fazendo a obra de Deus e vão ao mesmo tempo para o mundão e praticar coisas erradas, pecados graves, eles estão praticando uma coisa chamada sacrilégio. O que é um sacrilégio? É a pessoa profanar aquilo que é sagrado, aquilo que é santo. Deus lhe dá uma vida nova em Cristo Jesus para você viver na presença dEle, para nós vivermos na presença dEle e não voltarmos às práticas profanas diante de Deus para cometermos esses sacrilégios. Não, nós devemos temer ao Senhor, né? E respeitar e reverenciar aquilo que é sagrado, e a obra de Deus é sagrada. Glória a Deus. Os segredos de Deus são para os que o temem, né? A palavra de Deus nos diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, e Ele lhes fará saber todo o seu conselho. Então, há coisas espirituais que Deus dá e revela e mostra
e vai mostrando com o tempo, ao passar dos anos, para aqueles que buscam. E o Senhor nos sustenta e nos dá graça. Mas isso muitas vezes é feito em secreto. As obras de Deus muitas vezes são feitas no secreto e vem à existência, vem ao material e é vista por todos. Às vezes a pessoa recebe oração na igreja, não é curada no momento, não foi revelado ali no momento, mas logo depois é revelado e vem à tona do mundo espiritual para o mundo material. Por isso nós dizemos que é um milagre da parte de Deus. Deus faz. Eu já vi muitas vezes e fui participante também de algumas vezes de milagre na vida de outras pessoas, junto com homens consagrados e mulheres consagradas. Um exemplo disso eu posso falar aos irmãos, que quando nós congregávamos ali na quadra 10 do setor leste do Gama, cidade do Gama, num barraco, na quadra 10, lote 91 do setor leste do Gama, uma igreja que orava, que buscava o Senhor, como esta também, e como muitas outras, que buscam a Deus. Nós saímos, era mais ou menos umas 9h30 da noite, para levar uma das irmãs em casa. Estava eu, Carlos de Oliveira Rodrigues, Paulina Maria de Oliveira Rodrigues, minha mãe, Marlene de Oliveira Rodrigues, minha irmã, que dorme no Senhor, creu verdadeiramente em Cristo Jesus. Pastor, hoje pastor, já de algum tempo pastor, Manuel José da Silva, um homem chamado por Deus, a quem Deus deu um dom de cura, também, de operação de maravilhas junto, e a irmã Marilene Souza. E aí nós fomos deixar essa irmãzinha na casa dela, e aí andando pelo caminho, ali na quadra, entre quadra 4, 3, quadra 2, para a quadra 3 do leste, do Gama, veio uma senhora a nosso encontro, chorando e dizendo assim: vocês são crentes? Nós dizemos: somos crentes. Ela diz: vocês podem ir na minha casa orar pelo meu marido, que ele chegou do trabalho sadio, trabalhava na escola, na fábrica da escola, sadio, chegou em casa, sentou-se na cama, numa cama de solteiro, sentou ali no barraquinho, e aí deitou, e os braços adormeceram as pernas dele, o homem não conseguia mais se mover, começou a chorar e tudo, a família toda, a sogra chorando, a mulher chorando, os filhos chorando. E aí nós falamos: podemos ir lá, se a senhora crê que Jesus cura? Ela disse: creio, então vamos. Fomos lá, foi lida a palavra de Deus, me lembro nitidamente, foi lido lá em Marcos, capítulo de número 3, se eu não me engano, vamos ver aqui. Marcos, o leproso purificado. Leproso purificado por Jesus. Diz aqui a palavra de Deus. Glória a Deus. Será que eu me enganei? Glória a Deus. Não, é Marcos capítulo 1, versículo 40. O leproso purificado. Ele aproximou-se de Jesus, o leproso, rogando-lhe, e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem pode limpar-me. Nós vimos que esse homem rogou, pediu, se humilhou diante de Deus, se ajoelhou diante de Jesus. Ali confirmando a autoridade de Jesus, e mais ainda ele declarou: bem pode limpar-me, se quiser, bem pode limpar-me. Ele afirmou, ele creu verdadeiramente. Jesus disse: quero ser limpo. Depois que nós lemos essa palavra, o pastor leu essa palavra, nós oramos ao Senhor, nós sentimos aquela presença tão maravilhosa e gloriosa no nosso meio. E aí, depois que nós sentimos e que
Deus fez aquele mover maravilhoso espiritual ali, terminou, o homem falou imediatamente que estava são. Ele se admirou, ficou um clima tão assim, que nós ficamos admirados, aquela cura instantânea. Glória a Deus. E as pernas dele ficou curada. E aí ele perguntou: o que eu faço, pastor? Ele disse: senta, homem. Ele sentou-se na cama. Aí ele disse: o que eu faço agora? Glorifica a Deus. E o homem glorificou, aleluia. E nós nos alegramos com aquela família, por ver aquela obra maravilhosa do Senhor ali, e todos eles aceitaram Jesus como Salvador. Um dos exemplos. Mas eu quero lhe dizer que a sua fé precisa ser estimulada, e você entender que o Senhor está presente com todos nós, e Deus é a nossa sombra, a nossa direita, Ele está do nosso lado, do seu lado, para lhe suprir as necessidades. Ele é uma fonte inesgotável de saúde, de vida, de amor, de graça, de longanimidade, de perdão, de misericórdia. Ele está pronto e Ele quer. Só precisa você se humilhar diante de Deus. Só precisa você confessar com a sua boca. Se creres do teu coração e com a tua boca fizeres confissão de que crê em Jesus para a salvação, que Ele é o Senhor, o Salvador da sua vida, então serás salvo. Glória a Deus. Se você crê, Jesus pode lhe curar, e Ele quer lhe curar. Mas se Ele não quiser também lhe curar, Deus sabe todas as coisas. Mas o principal você pode alcançar, que é a sua salvação eterna. E se você crê, e eu creio que você crê, nós vamos orar agora, neste momento, e clamar a Deus, para que Deus faça um milagre na sua vida, seja na sua vida espiritual, na sua mente, na sua alma. Eu também já me adoeci algum tempo atrás, fui amparado também, e fui curado, e estou sadio, porque o Senhor é misericordioso, e creio que Deus sempre fará isso. Uma certa vez eu ouvi dizer, e li na palavra do Senhor: o justo pode cair até 7 vezes, mas o Senhor levanta todas essas 7 vezes, porque Deus ama e não quer ver você prostrado. Deus ama e não quer nos ver prostrados. Deus quer nos ver sadios, alegres, fortes, corajosos, confiantes nele e sendo fiéis a Ele todos os dias da nossa vida. Então vamos orar, porque o Senhor quer te valorizar, e que você se sinta valorizado, se sinta valorizada, que não se sinta desprezado nem desprezada, ainda que o homem te despreze. Ainda que uma mulher ou alguém te despreze, saiba que o Senhor te valoriza e te ama e te quer para si. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que estás nos céus, que estás conosco presente, Senhor, e que tem todo o interesse, que nos cercas em redor com a tua presença, que estás aqui, Senhor, ó Deus de maravilha, e está com nossos ouvintes. Ouve a oração e tenha misericórdia em nome de Jesus Cristo, que está sentado à tua direita, no poder, e a quem pertence todo o poder nos céus e na terra. Mediante a tua palavra, Senhor, nós oramos e te pedimos. Ouve, Senhor, e responde. Cura, Senhor, nosso Deus, dá saúde plena, seja na mente, seja no coração, seja na memória, seja, Senhor, ó Deus de maravilha, na alma, nos sentimentos. Senhor, equilibra, Senhor, os sentimentos, ó Deus de maravilha, dá, Senhor, vigor e força, ânimo, gozo, alegria da vida eterna. Ó Deus Todo-Poderoso, teu é o poder, tua glória, a força, a honra, a majestade pelos séculos dos séculos. Senhor, abençoa, Senhor dos exércitos, entra neste lar com tua graça, com o teu amor, com o teu poder, com a tua
ordem, Senhor, com a tua presença gloriosa. Une as famílias, os corações. Dá ordem aos teus exércitos de anjos para estar guardando desde a porta, Senhor, ó Deus, para dentro. Guarda-os, Senhor, livra-os de todo mal. Ajuda, meu Deus, a crer verdadeiramente. Ajuda a ter experiências contigo, Senhor, ó Deus, e a viver em novidade de vida, pois isso é o que o Senhor quer para nós, não só qualidade de vida física e material na alma, não, mas o Senhor quer nos dar vida mesmo, eterna, espiritual, para que nós possamos dar frutos em Ti, para Ti, Senhor. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, fortalece, desperta-nos, que o povo venha, Senhor, e dê ouvido às Tuas palavras, e, Senhor, saiba que é aqui o lugar da adoração, da gratidão, onde você pode se expressar livremente e pode glorificar a Deus e agradecer e render graças. Nós estamos para servir e o Senhor está para ser servido, não o contrário. Se você foi chamado como obreiro para a casa do Senhor, saiba que é uma responsabilidade sua. Em todo tempo, todos os dias, assuma a sua responsabilidade por completo. Pegue a sua semente e venha trabalhar neste campo maravilhoso e venha semear a palavra do Senhor. Venha servir com alegria na seara do Senhor. Na seara do Senhor há trabalho para todos há espaço, há tempo suficiente e você só precisa se dispor. Você não deve morrer de trabalhar para adquirir os bens, você deve trabalhar, mas Deus dá 24 horas no dia para nós, 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar, mas tem 8 horas também que nós podemos reservar tempo para buscar a Deus, orar ao Senhor, para fazer a obra de Deus em gratidão, não em ingratidão, não é ingratidão, não, é na gratidão, em gratidão a Deus. Glória a Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, peça ao Espírito Santo, sempre que você for ler a palavra de Deus, Ele é o autor dessa palavra, Ele é quem inspira esta palavra santa e maravilhosa. Converse com o autor, nada melhor que conversar com o autor do livro, dizer para ele assim: eu vou ler, estudar, me guia a toda a verdade, me mostra a direção certa, me guia pelo caminho eterno e me ajuda a entender, a compreender esta palavra, e me ajuda a pôr em prática. Espírito Santo de Deus, Tu és o meu ajudador, Tu és o meu consolador, sim, o Paráclito, o Paracleto, aquele que é advogado aqui nesta terra, o verdadeiro vigário de Cristo na terra, é o Espírito Santo de Deus, que o Deus Pai enviou para estar conosco em qualquer momento que nós precisarmos. Enquanto nós dormimos, o Espírito Santo de Deus está velando por nós. Então, meus queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, nós queremos lhes dizer, convidá-los para assistir os próximos cultos. Nós temos cultos na terça-feira, em vídeo, áudio e vídeo, como os irmãos têm participado. Também temos cultos aos domingos. Você vai lá no YouTube,
clica naquela lupazinha de pesquisa e escreve ADUC sede. Existem várias ADUCs no Brasil, mas tem essa ADUC sede que é daqui de Cidade Ocidental, Goiás, e que nós temos nesses vídeos no YouTube, no Facebook também, disponíveis para você. Aí você vai lá, se achar por bem, gostar, dá aquele seu joinha, né? E gostei, aí vai lá, salva e também clica no sininho, principalmente no primeiro sininho de cima, para você receber todas as visualizações, que tem muito mais, tem homens de Deus muito bem preparados. Pastor João Araújo é professor, né? E nos dá a lição da Escola Bíblica Dominical, graças a Deus, muito bem. Tem muitos outros obreiros nesse ministério, tem excelentes palavras, o pastor Francisco Rodrigues e o pastor Elimar José Bezerra, que também tem uma excelente palavra, e muitos outros, e Deus tem os usado. Eles sabem o caminho de entrar no celeiro do Senhor em oração, receber essa santa palavra e distribuir gratuitamente para você. Nesta igreja não se cobra nada, né? Aquilo que é de dever e direito nosso, nós entregamos na casa do Senhor voluntariamente, em obediência à palavra de Deus, e porque Jesus nos ensina a ser generosos, né? Que Deus assim nos abençoe, nos guarde. Então compartilhe também aos seus amigos, seus parentes, para que ouçam a palavra e sejam alcançados. Você quer ver uma pessoa transformada, amigo, bondoso, transmita a palavra de Deus para ele, você vai ver o resultado. Trate bem, você vai ver como você será bem tratado. Diz um ditado de um homem americano que escreveu vários livros, instruindo pessoas de grandes empresas também. Ele disse assim: olha, se você quer tirar mel da colmeia para você se alimentar, aquele melzinho doce, gostoso, não espante as abelhas. Quer dizer, você não ofenda as pessoas, trate bem as pessoas, chegue com calma, com amor, com carinho, e elas vão lhe dar o melhor, as doçuras, porque as pessoas têm doçuras também para oferecer, o bom trato, o respeito, a honra, o amor. Então isso é o que nós precisamos todos os tempos e nesses dias de hoje. Amém? Então eu agradeço a atenção de todos vocês, né? Ore por mim, não se preocupe em me elogiar, né? Porque nós somos dispenseiros de Deus, chamados para servir. Amém? Glorifique a Deus, glorifiquemos a Deus, para que o Senhor continue nos usando e nos abençoe a todos nós, porque Deus distribui a todos nós assim para edificação de uns para com os outros, para com todos. Amém? Então eu louvo ao Senhor, agradeço ao pastor Francisco, a este ministério, essa grande oportunidade que tem sido me dada ao longo desses anos, onde aqui cheguei como diácono, juntamente com a minha esposa e minha filha, a Sara. Fomos muito bem recebidos. Com o passar dos anos, depois de servir na casa do Senhor, em todo o ministério, tanto no Gama como aqui, por uns 9 anos, fomos chamados a presbitérios, avaliados, consagrados nesta igreja, na ADUC sede, e depois de mais uns anos trabalhando na obra do Senhor, fomos indicados pelo ministério, pelo corpo geral de obreiros desta igreja, dentro dos parâmetros deste ministério, conforme os estatutos e os regimentos internos, fomos indicados à convenção da SEDIF para ser avaliados ali e ao pastorado. Em 2009, pela misericórdia de Deus, fui consagrado com a imposição das mãos dos pastores, presbíteros, de toda a igreja,
e com o grande apoio da minha esposa, digníssima esposa, a minha amada esposa Maria Nilson Aragão Rodrigues, e meus filhos também, que têm cooperado muito comigo. Pelo apoio, eu quero agradecer a toda esta igreja, o ministério, e a todos aqueles que têm me amparado nas suas orações, e a vocês, ouvintes da palavra de Deus. Que Deus assim os abençoe e o Senhor nos confirme a cada um de nós na sua presença, até aquele grande dia em que nós nos apresentaremos diante dele. Amém? Eu agradeço em nome de Jesus e passo a palavra novamente ao pastor Francisco. Obrigado, pastor Carlos, pela sua cooperação, a sua parcela de contribuição, que tem sido uma bênção na vida daqueles que amam a palavra de Deus, daqueles que têm fome da palavra de Deus. Como Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de todo aquele que recebe a palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento espiritual para a minha vida e para a sua vida. Neste momento nós estaremos orando pelas pessoas, pelas famílias que receberam esta palavra, e eu vou pedir a Deus que Deus venha entrar na sua casa, que o anjo do Senhor, a Bíblia diz, acampa ao redor daqueles que temem a Deus. E quando você convida Deus para entrar na sua casa e tomar o primeiro lugar, o anjo do Senhor se assenta ali e guarda o seu lar, guarda a sua casa. Então convide o Espírito Santo para fazer morada no seu lar, na sua casa, no seu ser. Pai eterno, mais uma vez eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor me confere de poder falar contigo e te pedir, Senhor, a tua bênção sobre a família que está ouvindo e participou deste culto. Que o Senhor venha visitar a cada vida, aqueles que realmente receberam esta palavra, se renderam aos pés do Senhor Jesus, confessando a Cristo como Senhor das vidas deles, que aqueles que convidaram o Senhor para tomar o primeiro lugar nos seus lares, nas suas vidas, que o Senhor venha colocar os teus anjos para acampar, para guardar, para proteger, para abençoar esta família, este lar. Visita aquelas famílias que estão distantes aqui, ó Senhor, da cidade ocidental, do Valparaíso, da região de Brasília, das famílias que estão em outros estados do nosso país, em todo o estado de Goiás, nesse Brasil que é um país continental, que esta, Senhor, bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, venha visitar todas as famílias desta grande nação e venha alcançá-los, ó Deus, aonde eles estiverem, e além fronteira também, Senhor, além do Oceano Atlântico, do Oceano Pacífico, do Mar Mediterrâneo, que o Senhor venha, Senhor, do Oceano Índico, que o Senhor venha alcançar essas vidas, essas famílias, ó Deus, levando, Senhor, salvação, libertação e transformação, renovação, para a honra e a glória do nome de Jesus, é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Que a graça de Deus, o amor, a consolação do Espírito Santo seja com todos nesta noite, toda a igreja e toda a face da terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.